Muito boa noite, amigos. Tudo bem? Eu gostei de ver um coro de boa noite. Acho que é a primeira vez que eu estou aqui, sei lá, algumas décadas aqui, mas é a primeira vez. Mas fiquei muito obrigado pelo esse coro afetuoso. Já deu um outro tchan aqui. Já vi que hoje vai ser muito bom mesmo aqui. Bom, vamos lá, amigos. Como sempre, aí vamos iniciar com uma leitura aí de uma página, né? Hoje nós já estamos aí com a nossa amiga Líria, né, para fazer o nosso estudo aqui. Estava colando já aqui os livros dela aqui, que eu sempre dou uma olhadinha aqui para aprender um pouco aqui. Mas vai ser muito bom hoje o dia. E vamos então ler uma página de Fonte Viva para a gente se preparar para esse estudo. Por um pouco é o nome da página número 42. Escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo em Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito de bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Vamos então, amigos, elevar os nossos pensamentos ao alto. Jesus bendito, querido amigo, aqui estamos mais uma vez na tua casa, buscando o teu aconchego, o teu colo, o teu consolo, buscando as tuas mãos carinhosas que nos afagam nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo porto seguro diante das tempestades lá de fora. Mas quando aqui adentramos, sentimos o porto e a tua presença. Por isso te rogamos, dá-nos na noite de hoje ouvidos de ouvir, a fim de podermos refletir nas lições que a nossa querida amiga Líria nos trará, que ela possa ser a tua intérprete, trazendo-nos aquilo que precisamos para nos renovarmos, a fim de encontrarmos a felicidade um pouco mais cedo. Fica conosco, Senhor, e ampara-nos agora e sempre. Que assim seja.
Minha amiga, contigo, Lília. Boa, me ouvindo? Então, uma boa noite a todos e todas, né? Para quem eu não conheço, para quem eu conheço. Quem eu não conheço, vou conhecer hoje, né? Tem alguém aqui que visita a gente pela primeira vez? Vou inverter a pergunta hoje. Ah, que bom. Qual é o seu nome? Andréia, Rafaela, Carlos. Mais alguém? Não? Tá, que bom. Então, que vocês sejam muito bem-vindos. A gente vai fazer uma pequena reflexão hoje, né, de um tema, um recorte da doutrina, ou de um assunto que é iluminado pela doutrina espírita. Eu espero que vocês que todos gostem, né, que seja útil e que a gente possa se iluminar nesses momentos de conversa, tá? Eu não trouxe hoje a apresentação, achei melhor a gente conversar e refletir juntos. E aos poucos vocês vão descobrindo o tema, o título do tema da nossa conversa. E eu gostaria muito, assim, eu sempre começo, quem me conhece sabe que eu gosto, eu sou professora, né? Então, que eu gosto sempre de começar com uma história, um texto mais voltado para as crianças, mas hoje eu troquei um pouquinho. Eu trouxe uma imagem, mas eu não vou mostrar agora, não. Eu vou mostrar daqui a pouco, depois de uma atividade que eu vou precisar de uma ajuda de vocês. Eu vou precisar de alguns voluntários, tá? Então, eu não vou obrigar ninguém, não, mas se alguém pudesse voluntariar, as pessoas puderem se voluntariar, eu agradeço. Opa, vários voluntários. Tá aqui, Cacilda quer? Isso. Agora, a cor verde. Mais um. A cor verde eu vou passar para esse lado de cá, tá? Então, alguns voluntários aqui, por favor. Pode deixar que eu não vou pedir ninguém para plantar bananeira, não. Quer ser voluntário? Eu pergunto se ele quer ser. Opa, obrigada. Alguém mais aqui? Você quer, né? Pode deixar que eu não vou mandar você pular, não. Alguém aqui? Só falta um. Quem é o último voluntário? Isso. Então, vocês têm aí uma fichinha que eu vou começar pelos azuis. E os verdes vão olhar o que receberam. Se o grupo verde vai poder, em que medida, atender o grupo azul. Tá? Então, podem abrir. Todos podem abrir. O grupo azul vai começar. Quem está com o número 1? Pode ler em voz alta, por favor. Quem teria o instrumento necessário? Ah, qual o seu nome? Ali, a Cláudia. Você está com o que aí escrito? Caneta. Então, ela pode te ajudar com a caneta. Número 2. Quem é o 2? Escrevi errado. Como preciso consertar? Quem teria uma possibilidade de ajuda? Ah, ela tem uma borracha que ela pode te emprestar para pagar o erro. 3. Preciso medir essa folha. Ah, amiga, lá tem uma régua, depois ela te empresta. 4. gostaria muito de ler melhor. Você já está lendo melhor. Quem tem um instrumento aí que possa... Livro? Eu posso te ensinar. Eu posso te ensinar. Tem duas possibilidades. Tem o livro, mas ela está dizendo que ela tem dificuldade para ler. Então, será que o livro seria um bom instrumento nesse momento? Talvez o Mauro tenha um instrumento melhor para te ajudar. 5, né? 5. Me sinto sozinha aos domingos. Vamos conhecer o trabalho social.
Vamos conhecer um trabalho social? Você pode aceitar ou não, tá? É só um convite. 6. Infelizmente não sei ler. Ah, acho que aqui. Não, ele vai ensinar. Acho que não foi à toa que eu te pedi. Eu pedi a ajuda dele. Ele vai ajudar mais de uma pessoa. Tá. Mas também o livro, naquela situação, cabia, tá? Isso. Ela pode olhar o livro, com certeza. 7. 7. Estou me sentindo entediada. Quem pode ajudar? Vamos conhecer o trabalho. Não, mas tem outra. É outra que ajuda. Boa. Tem uma outra ali também. Ah, ela disse que ela ficou quietinha ali. Quando a que ficava sozinha, fica sozinha aos domingos, a de que venha tomar um café ficou quietinha. Mas a quem estava entediada, ela convidou para um café. Né? Venha tomar um café. 8. Tá. A gente racha. Me sinto triste. Aconteceu algo sério na minha vida. Quem tem algum instrumento que... Cabe quase tudo, né? Ele falou aqui. Posso te escutar. 8? Ah, é 9. Ela disse que ele tem um carro e pode te dar uma carona. Olha que bom, né? Então, gente, são pequenas, é uma atividade, né, para a gente começar a conversa. Como disse a página inicial, né, que nunca é à toa, nunca é por acaso, né? A gente começa do pouco, né? E esse pouco tem muito significado, tem muita importância na vida de todos nós. E nesse pouco a gente pode fazer muita diferença. E o tempo, né, que até na fala do sábado passado, o Rodrigo deixou bem evidente, né, sobre o olhar franciscano, que o maior tesouro que nós temos na vida é o nosso tempo. Como disse a página também, nós temos um tempo nesse corpo físico atual para realizarmos coisas, né? Aquelas que nós viemos realmente dar conta, ou resolver, ou superar, ou desenvolver, né? E que a gente consiga, através desse compartilhamento, dessa convivência, passar pelas experiências que a gente precisa passar, que em geral, ou numa grande parte do tempo, são desafiadoras. A gente sempre usa a palavra muito difícil, né? Mas o ideal é que a gente comece a pensar como espíritas que somos, como imortalistas que somos, e que temos a certeza de que esse corpo físico é mais uma etapa desse ciclo de aprendizagem no rumo à perfeição e à felicidade. Nós estamos num momento, num determinado tempo, né? E ter essa perspectiva, né, do tempo como um grande tesouro, a gente passa a ter mais atenção para algumas relações que a gente estabelece durante a vida, principalmente aquelas que exigem muito de nós, né? E existe uma lista, uma gama imensa de dificuldades. Todos nós aqui carregamos os nossos desafios e aquilo que nós viemos desenvolver. E a gente desenvolve a partir de alguma dificuldade. Seja uma dor física, seja uma doença, seja a perda de um ente querido, seja um trabalho que a gente tem que não se identifica, mas que ainda não conseguiu achar outro caminho, tem um filho que precisa mais da gente, tem um parente que exige mais. E aí a gente vai rezar um rosário muito grande, né? Mas também, pegando a página inicial, existem antídotos ou remédios. Aqui nós temos alguns médicos presentes para toda dificuldade orgânica, psíquica, emocional. Nós temos remédios também bioquímicos ou
de referentes ao nosso comportamento, que a gente pode fazer para tentar melhorar, né? Ou fazer uma ginástica, ou fazer uma atividade diferente, ou fazer uma terapia alternativa, mas também a gente tem uma oportunidade de viver experiências de relações mútuas nessas ajudas de desenvolvimento coletivo, né? Porque a gente está aqui junto, ó. Não é à toa que a gente está junto nessa sala buscando aprender. Eu, principalmente, até porque quando perdem assim, o que você quer falar? E a gente fala umas coisas e fala, meu Deus, como é que eu vou falar isso, né? Ou como é que eu vou desenvolver a ideia? Mas eu sou a primeira a aprender, né? Quando a gente é convidado a compartilhar alguma coisa que a gente entendeu. Então, juntos a gente... Antônio, põe a imagem para mim. Cadê o Antônio? Ah, só botar a imagem primeiro. Posso ajudar? Pode. Isso aí. Então... voluntariamente ele se ofereceu para ajudar, viu? Que legal? Muito bom. Já aprendeu a lição do início da aula, né? Então, talvez ele possa mandar ele para casa, né? Então. Oi? Ou ele decide ficar até o final para aprender mais um pouquinho. Então, nessa perspectiva de aprendermos juntos, coletivamente, olhando para o outro, escutando, isso tudo que nós aqui, numa brincadeira, né, só num exemplo mais concreto, fizemos, é a função que a gente precisa desenvolver assim, grandemente na nossa encarnação atual. É um desafio da vivência no coletivo. Aí, como eu não trouxe a historinha, hoje eu trouxe uma imagem de uma historinha. E aí eu queria, como sempre, eu gosto da ajuda de vocês, né? Quem gostaria de dizer o que percebe nesse conjunto de imagens? Esse é um livro que é muito interessante, da Eva Furnari, Bruxinha Zuzu e Gato Miú. Essa bruxinha é muito inteligente e ela tem solução para tudo. E aí, quem se candidata, quem se voluntaria a falar sobre o que está vendo? Sobre essa sequência de cenas. Não tenho vergonha, gente. A gente está entre amigos, tá? Ah. Uma chuva, né? Alguém tem uma interpretação um pouquinho diferente, um olhar um pouco de outra forma ou de outra perspectiva dessas mesmas imagens? Só chove no gato? Um detalhe a mais. Ah, ele está sonhando. Está sonhando. Como que essas imagens podem dialogar com aquilo que a gente está começando a conversar? Né? Que a gente viveu aqui. O que vocês acham? Sem eu dizer muita coisa, senão eu sugestiono vocês. Problemática. E essa situação que ele está sonhando. Tá vendo? Tem sempre um aluno que ajuda, viu? Isso aí, muito obrigada. Então, todos acertaram, tá? E essa imagem, né, que é uma linguagem figurada, ela representa ali, realmente, ele estava ali em algum pensamento, algum sonho perturbador, ou com uma preocupação, ou com uma ansiedade, ou com uma dificuldade, né? E a bruxinha, que é muito amiga dele, né, que está sempre atenta a ele, ela resolve ajudá-lo voluntariamente. O gatinho pediu ajuda? Não. E por que será que a bruxinha ajudou? Quem arrisca? Gente, aqui ninguém vai ser reprovado, hein? Ah, ela se importa. Isso. Isso, muito bem.
Ela está atenta a ele, ela gosta e por isso ela quer ajudá-lo, né? Ela tem ali uma preocupação. Isso, muito bem, Cacilda. Ah, ela dá a chuva, simboliza. Ela solucionou o problema? Ah, muito bem, tá vendo? Outro aluno que ajuda a complementar. Ela tirou a chuva? Ela não tirou a chuva. Ela deu um instrumento, ela tinha aquele instrumento ali na varinha dela, né, na bolsa dela, na bagagem dela, e ela ofertou esse instrumento para ajudá-lo a enfrentar aquela dificuldade. Mas a dificuldade está ali, é do gato. Ela entrou na chuva para tirar ele da chuva? Não. Ela arrancou ele da chuva? Não, ela deu um instrumento para que ele pudesse se proteger momentaneamente daquela chuva. Ele poderia recusar um instrumento? Poderia, né? Ele poderia ficar debaixo da chuva dizendo que estava sendo molhado e gato gosta de água, né? A gente gosta de ter problema? Ninguém quer ter problema, mas no fundo todos nós temos. Agora, quem são as nossas no caso aqui a bruxinha, ela representa a rede de apoio, né? A rede de apoio do gatinho. Então, quem é a rede de apoio nesse caso a bruxinha. E nas nossas vidas, né? Como são as redes de apoio que a gente constrói e que a gente recebe diante dos desafios que a gente está vivendo, né? Eles existem? De que maneira a gente se movimenta nessas relações de dificuldade que a gente vive e que outros vivem, né? E aí a gente vai entrar propriamente um pouco mais no tema, que é por que eu estou aqui na Terra encarnado? E aí a questão do Livro dos Espíritos, que eu vou ler para ficar exato. Qual é o objetivo da gente estar aqui como espíritos? Quem quer ajudar? Evoluir. O que mais? Aprender. Contribuir para a evolução, contribuir para a obra do Criador. Se a gente está contribuindo para a obra do Criador, aqui a bruxinha ajudou ali o ente amado dela, né? Isso, ajudar quem a gente ama é fácil? Sim. Mesmo que a gente não concorde, ou que a gente ajude meio contrariado, né? E ajudar aqueles que a gente não tem nenhuma aproximação. Mais delicado. É só a gente pensar, por exemplo, a gente está aí, até no começo, quando estava saindo de casa, mentalizei muito aí a situação das chuvas, que é muito comum no verão, e que a gente sempre sofre esses abalos, né? É lógico que a gente sempre faz uma pergunta muito interessante. Será que o meu amigo que mora lá sofreu alguma coisa? Né? Porque a gente ainda está conectado a quem a gente ama. Mas a gente ainda não se conecta totalmente com todos os seres humanos, né? É lógico que a gente não pode achar que nós vamos salvar o mundo, mas nós podemos fazer muitas coisas que ajudem a salvar o mundo, no nosso universo, nas nossas pequenas ações, no pouco que a gente pode fazer, e aí cada um vai perceber dentro das suas possibilidades e dentro das ferramentas que tem na bolsa, na varinha, né, no que já conquistou, para ofertar como possibilidade de contribuição para a melhoria do estado geral, e a gente não vai entrar aí nas questões ambientais, climáticas, sociais, né, mas que são um aspecto que a gente precisa pensar enquanto seres que estamos preocupados ou ocupados, né,
com a nossa evolução. A gente acabou de dizer, para que a gente está aqui? Para evoluir. Mas para eu evoluir, eu posso evoluir sozinho? O Mauro, semana passada, fez uma fala no final que eu guardei porque é muito importante, né? Quando a gente parte, a gente evolui. Faz de conta aqui que todo mundo já evoluiu, né? Vamos lá para o planeta de feliz. Olha eu, vamos lá para o planeta feliz. Poxa, mas é meu filho que ainda está lá, que me deu tanto problema, está com tanta dificuldade, ele está lá ainda, está lá no planeta de provas e expiações. Eu vou adiante? Eu vou deixar ele para trás? Ele é uma alma querida, amada, né? Especial. Eu vou conseguir seguir? Não, eu vou querer fazer algo. E isso a gente vai desenvolver um pouquinho mais. Então, pode desligar, depois só no final que tem uma oração para a gente fechar. Então, a gente não vai conseguir seguir. E para a gente desenvolver essa perspectiva de uma atitude mais ampla sobre o nosso amor, quer dizer, como eu desenvolvo esse amor, que não é só por quem a gente convive, que é o principal, que a gente parte dessas convivências, que são os desafios para que a gente evolua, a gente também tem a chance de se envolver em trabalhos sociais, né? O amigo ali, ó, lê aí. Vamos conhecer um trabalho social. Vamos conhecer um trabalho social. Eu acho que esse antídoto, ele é aquele medicamento de uso geral. Todos deveriam, universal, deveriam utilizar. E aí a gente entra em vários aspectos da nossa vida e da nossa experiência enquanto encarnados que dificultam muito esses movimentos, né? Um deles é quando a gente ainda está muito ocupado com a nossa subsistência, com os nossos ganhos, com as nossas necessidades materiais. Então a gente espera a aposentadoria. Mas aí chega a aposentadoria, a gente já está com o corpo fragilizado, a gente já tem dificuldade, já está cheio de, eu falo de muquerelas, né? E aí a gente também fica com dificuldade. Já desenvolvemos, as psicólogas aí podem me ajudar, alguns padrões de comportamento muito difíceis de serem mudados. E nisso, mais um tempo de existência passou e pouco a gente conseguiu desenvolver para a nossa evolução. Mas não há problema, porque nós vamos ter outra, né? A gente vai ter outra. A questão é que, enquanto espíritas e espíritos imortais e conscientes dessa verdade, né, que é uma verdade para a gente, pelo menos aqui eu acredito que sim, a gente já não pode gastar tanto tempo com algumas encarnações improdutivas. A gente quer ser mais útil, a gente quer dar significado e dar sentido, né? Porque qual é o sentido da minha vida? Qual o sentido da minha encarnação? Por que eu acordo todos os dias? Né? O que me motiva a sair da cama? O que me motiva a ir para aquele lugar difícil que me faz enfrentar, ficar de frente para as minhas dores? Porque nós não somos colocados em lugar nenhum ou com pessoa nenhuma que não seja necessária, né? Então, eu vou desenvolver o meu olhar, a minha percepção sobre aquela experiência para que eu possa aproveitar a experiência de forma positiva. Não quer dizer que eu tenha que aceitar tudo, que eu vá sofrer, porque eu tenho limite também, né? Então, os limites vão me ajudar a caminhar de forma saudável. Isso é importante. Mas o antídoto do trabalho voluntário e social, e aí eu estou aqui dizendo, gente, principalmente hoje no movimento espírita, a gente tem feito reflexões e muitos espíritas estão refletindo sobre o trabalho na promoção das pessoas. Então, quem não sabe ler, alguém vai ajudar a ler, quem está procurando uma profissão vai ser auxiliado. A gente tem tido um movimento maior em construir autonomia. Não que a cesta básica, a ajuda financeira, a emergência não possa ser atendida, mas ir além, né? Então, quando a gente vê situações difíceis acontecendo, o que a gente pode fazer ou contribuir para que aquilo realmente mude, não aconteça novamente, não se perpetue,
né? Porque eu sempre eu faço uma reflexão, né? Por exemplo, nós temos aqui na casa um núcleo assistencial do tio Otto, né? Que fica lá no Pimentel e que atende a crianças, a famílias em vulnerabilidade e que é um trabalho que precisa de muitas mãos, né? Aqui na casa também nós temos várias oficinas de trabalho que também necessitam de pessoas, de mãos, né? Que possam contribuir. E quem não pode contribuir com as mãos pode contribuir com recursos financeiros, que sempre são importantes, né? Porque às vezes eu não tenho naquele momento tempo, mas eu tenho recurso. Então tem várias formas de ser útil. Nós temos várias formas de ser útil. E às vezes eu tenho tempo também, né? Eu vou reservar um tempo da minha vida para algum trabalho em prol das pessoas que eu não desenvolvi ainda afeto. Elas vão fazer parte da minha convivência e elas são pessoas que eu não tenho um envolvimento afetivo. Porque é isso. E talvez naquela experiência eu consiga desenvolver. Eu consiga aprender a amar quem eu não conheço, quem não faz parte do meu grupo familiar, da minha convivência, né? Ver a experiência que está distante de mim. E aí a gente vê assim, a gente sempre tem aquele alerta, a gente não pode entrar numa perspectiva de que a gente só vai aliviar, mas como a bruxinha, né? Eu vou dar um instrumento, mas que aquela pessoa está vivendo aquilo que ela precisa. Sim, mas é dever também, está no Livro dos Espíritos, é dever nosso melhorar o quanto possível a vida de todos, né? Então essa é uma prática, através da convivência. A gente não vai conseguir entender. A bruxinha saber que ele precisa, se ela não estivesse ali próxima, ou se ela, como a Cacilda falou, ela não soubesse o que ele necessita, se ela não estivesse atenta. Então eu só vou entender determinadas experiências, principalmente de muita vulnerabilidade, quando eu me aproximo daquela experiência. Não tem outro caminho. Mas, eu não posso, mas eu tenho alguma forma, eu posso fazer uma ponte, uma conexão, eu posso pedir a alguém, né? Eu posso mobilizar algum projeto. Existem muitas maneiras quando a gente se conecta com essas realidades, com as realidades que são muito duras, né? De escassez de tudo. Né? Escassez de não só material, mas de afeto, de respeito aos direitos humanos, né? Da vivência do ser humano, de ser um ser humano. Né? Então a gente não vai conseguir. Tudo bem que nós já tivemos experiências, provavelmente, dessa natureza. Acho que nós somos espíritos talvez mais velhinhos, né? A gente não deve ser espírito tão bebezinho, né? Então, somos espíritos já com alguma bagagem. Provavelmente já vivemos, mas vem o esquecimento. A nossa vaidade é muito grande. A gente é um tanto ainda egoísta. A gente logo quer esquecer essa experiência, né? A gente já quer viver, a gente já quer estar naquela situação de que aquilo não me incomoda mais, né? Então, já estou no outro patamar e a gente esquece dessas experiências. Que algumas são boas mesmo, a gente esquecer, ter a experiência no sentido de poder ir para frente, olhar para frente e ter aprendizagem. Mas se nós estamos num planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração, as dificuldades estão aumentando, porque a casa está ficando bem desarrumada, então tem bastante trabalho. E algumas pesquisas mostram que o trabalho voluntário, o trabalho em ajuda mútua, ele é um dos maiores mobilizadores da energia humana, né? Então, eu sigo uma médica chamada Ana Cláudia Arantes, que é uma médica intensivista. Ela diz uma coisa muito bonita, que perguntaram o que garante um bom envelhecimento. Porque todo mundo quer ficar bem, né? Enquanto a idade vai chegando. A gente pode... Ela diz uma coisa muito interessante, provavelmente baseada em algumas pesquisas, que a pessoa pode estar com colesterol bom, com as taxas todas reguladas, com tudo, mas se ela não construiu boas relações até os 50, 60 anos, provavelmente vai ter um envelhecimento complicado, vai ter mais dificuldade do que a própria experiência de ser idoso já impõe, né?
Então, como a gente cultiva essa relação saudável até os 50 anos? Buscando as relações mesmo, aí de vários tipos, aí cada um vai entender que natureza de relação eu quero estabelecer. E a gente tem um núcleo que é importantíssimo, que é a nossa família, que é o maior desafio de todos nós, porque não adianta a gente falar assim, eu não tenho problema em família. Sempre tem aquele que mobiliza mais a gente, principalmente os filhos, né? Porque a gente são espíritos que estão aos nossos cuidados e que a gente precisa atuar. Né, atuar com eles até uma certa idade, depois eles vão ganhando autonomia, só que hoje essa autonomia está sendo adiada, né? 40 anos a gente ainda é responsável pelos filhos, né? E é muito engraçada a diferença das dinâmicas, né, familiares, mas elas são valiosíssimas, porque a gente vai aprendendo, principalmente, a respeitar, né, que o outro é nosso filho, mas ele é um outro espírito, que por algum motivo, que não vem ao caso, porque a gente já esqueceu, está conosco. Então, como é que eu posso melhorar e amadurecer essa relação? Eu achei muito interessante um dia, o meu neto mais velho queria alguma coisa, e ele, vó é advogada, né, gente? É defensora, é tudo, né? Eles vêm atrás da gente, vó, você me ajuda? Você pede a minha mãe para eu fazer isso assim, assim, assado, não sei o quê. E era uma coisa que não era para eu deixar, eu interferir. Aí eu vou dar esse exemplo porque assim, qual é o nosso lugar? A bruxinha, ela deu um instrumento, mas ela não resolveu o problema, né? E a gente tem que saber o nosso lugar da ajuda também. A consciência da ajuda que ajuda e não que atrapalha ou que toma o lugar do outro. E isso é importante no trabalho voluntário, porque nós não vamos salvar todas as pessoas que a gente atua no trabalho voluntário, mas a gente vai fazer alguma diferença. E o Menato falou assim, você fala com ela? Eu falei, olha, eu posso até falar, mas quem vai resolver é ela. Eu não posso dizer a ela o que ela tem que fazer eu juro que eu não me lembro qual foi a situação específica, mas o que ele falou depois, vó, mas na hierarquia, você é mãe dela, você manda nela. Na hierarquia, você é mãe dela, você manda nela. Aí eu falei, olha, sabe quantos anos a sua mãe tem? Aí ele, 37. Tá, ela tem 37 anos. Eu mandava nela até os 18, porque eu tinha que responder por ela. Depois dos 18 eu mandava um pouco, porque ainda morava comigo, tinha que dividir o espaço, tinha que ter, né, uma combinação ali, o que cada uma faz. Mas depois disso, a vida é dela e você é filho dela. Eu sou sua avó, eu não sou sua mãe, eu sou mãe dela, mas ela agora já é adulta. E ela é que vai dizer nessa situação o que é melhor para você, não sou eu. Mas você quer uma ajuda para conversar com ela? Ele, se você puder, mas acho que não vai adiantar. Quer dizer, ele usou assim, ela é mãe da minha mãe, ela manda mais, ela vai resolver, né? Então, mas eu falei assim, não, estou disponível, posso te dar um apoio, mas eu não vou resolver, porque eu não sou sua mãe. Eu sou sua avó, eu estou aqui para fazer aquelas coisas que vó faz, né? Então, assim, é interessante a gente ter esse olhar, porque, como a médica, a doutora Ana Cláudia, coloca essa questão do trabalho voluntário, o trabalho social, o trabalho em família, o trabalho nas relações. A gente teve um estudo ano passado aqui do livro do Mário Costa Barbosa, com Ver e Amar Servir. A gente está numa continuidade, a gente vai lançar esse ano, a Érica, né, que é do setor de educação, está programando da gente continuar, porque a gente vai entrar na parte mais prática, porque a gente precisa. Como é que eu faço isso? Como é que eu aprendo a ter uma convivência mais respeitosa, em que eu saia um pouco do meu universo, dos meus valores, das minhas crenças, para olhar o outro, com as necessidades que ele traz, para que a gente somente dê o guarda-chuva, mas que o outro possa caminhar sabendo que tem apoio. Então é isso que a gente muitas vezes vai fazer lá no Pimentel com as crianças. É uma atividade uma vez por semana, né? Eles estão muito pouco com a gente ainda não tem projetos durante a semana, tem na terça-feira com as senhoras, temos uma vez por mês uma atividade
que começou no ano passado, a reunião com pais, que nós não tínhamos, porque a gente entende que se não atuarmos com as famílias, pouco evoluímos só com as crianças. A gente precisa conhecer como aquelas famílias vivem, o que elas valorizam, quais são os valores que elas nutrem. Então a gente entendeu o que precisava e a gente precisa de pessoas para colaborar nesses momentos, né? Então, o trabalho comunitário ou o trabalho voluntário, ele, como ele diz, né, voluntário, né? A gente começou a atividade perguntando quem pode me ajudar, né? A gente dá a chance, se oferece quem quiser, quem está com condições, ajudou quem tinha as ferramentas que poderia ser útil. Porque também no próprio trabalho voluntário a gente precisa entender quais são os meus limites. Porque às vezes eu quero fazer uma coisa que eu não estou muito preparada para fazer, né? Por exemplo, a gente vai começar uma atividade lá no Pimentel com entrevistas às famílias e com a ajuda do Edivaldo, que é do Rio, que tem uma experiência grande como assistente social, atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade. Esse questionário ele vai fazer com que nós possamos conhecer melhor a comunidade, mas é um questionário que traz perguntas muito delicadas, sutis, que a gente vai ter que analisar quais são os perfis dos entrevistadores, né? Por exemplo, às vezes eu posso ter respostas nessas pesquisas que podem me chocar. Então, eu tenho que estar preparado para ouvir determinadas situações difíceis. Se eu me espanto, então, na hora que a pessoa está respondendo, eu já quero dar lição de moral, ela não vai voltar, né? Então, o trabalho que alguém ficou aí com a ferramenta da escuta. Sim. Para que a pessoa possa falar. Uhum. Exatamente. E entendendo esse processo, a gente tem a intenção com o trabalho voluntário de criar bem-estar, de promover coesão social, de nos dirigir a uma atividade que dê um pouco de aquele acalento da utilidade das ferramentas que a gente possui, né? Porque às vezes eu tenho habilidades que eu desenvolvi a vida inteira, mas chega um momento que eu quero fazer outra coisa, ou então eu quero continuar com aquela habilidade para pessoas que não poderiam ter acesso, por exemplo, né? A psicoterapia eu conheço um trabalho social muito interessante aqui em Teresópolis, que tem várias psicoterapeutas que atendem gratuitamente e dá fila, né? Um trabalho que acontece há algum tempo, parou na pandemia e está retomando agora. Então, a gente pode fazer cursos de capacitação, instrumentalizar as pessoas para elas poderem fazer algo produtivo da vida delas, né? Elas podem preservar a cultura, por exemplo, quando a gente fala de pessoas que conhecem a cultura, dançam, tocam um instrumento, sabem alguma expressão artística, são professores de teatro. Ele vai para uma comunidade, ele ajuda a trazer a cultura daquela comunidade e como eu expresso ela para outras pessoas. Aquela pessoa que tem essa ferramenta, quer saber como usar o teatro, por exemplo, ou tocar um instrumento, ou fazer algo ligado à expressão pictográfica, ela vai ajudar as pessoas a usarem esse instrumento, que seria o guarda-chuva, para expressar as suas dores, a sua realidade. Porque a gente entende e vê, através de estudos também, que as pessoas guardam muito as dores. Então, elas precisam ter momentos de expressar, né? E a gente, dentro dessa perspectiva, a gente às vezes encontra uns discursos que é assim, eu não sei fazer nada, mas eu fico com dúvida. Às vezes, se a gente perceber bem, a gente está muito mais preocupado com não ter sucesso, acertar, do que realmente ajudar. Porque todos nós sabemos alguma coisa, né? Pelo menos escutar a gente sabe. Aí tem a pessoa que às vezes fala muito, então ela tem que aprender né? E escuta. O exercício da escuta hoje é muito importante. Mas a gente também está preparado, porque aí depois vem a parte da interação,
né? Porque também não é só escutar, aquela escuta vai gerar alguma mudança ou uma atividade ou uma conversa, ou vai ser encaminhada por uma atividade que faça a pessoa melhorar naquele aspecto que está fazendo ela sofrer, né? E aí a gente vê que as pessoas, as figuras que representam para a gente o trabalho voluntário como propósito de vida, são figuras importantes para os nossos modelos. E é importante a gente falar isso principalmente com as crianças e jovens. Quem são os modelos desses jovens? O nosso modelo maior que veio à Terra é Jesus, que dedicou a missão de nos salvar. Nos salvar de quê? De nós mesmos, das nossas dificuldades, mostrar o caminho, mostrar antídotos, mostrar possibilidades. E um deles é a caridade. Fora da caridade não há salvação. A gente vai estudar lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, não é só a caridade, como a gente colocou no início, de dar o pão, dar a cesta, mas de ser útil de outras formas, para que aquele ser que está junto com a gente ou longe da gente possa evoluir, possa caminhar. E aí eu listei alguns aqui, depois vocês podem lembrar de algum de vocês também que representa essa pessoa que abdicou, né, muito do tempo dela, por exemplo, com a família, com a diversão, né? Eu digo que esses espíritos e muitos espíritos que a gente esbarra na vida não vieram ao mundo a passeio, né? Eles vieram para coisas sérias. Nós ainda precisamos passear, a gente precisa viajar muito, a gente ainda precisa ir à festa, a gente ainda precisa ir a carnaval, né? A gente ainda precisa de coisas que no futuro não precisaremos, usaremos esse tempo para outras coisas que nos farão felizes. Hoje ainda não fazem muito, né? A gente fica com dificuldade. E aí eu trouxe, por exemplo, depois de Jesus, eu pensei logo em quem? Em quem? Mas, são ainda, Maria já está no patamar de Cristo ainda. Antes, Allan Kardec, né? E Allan Kardec, ele, com a parceria da esposa, né, ele teve ali uma missão muito importante, principalmente para a gente. E aí eu trouxe, né, porque eu sei que quase ninguém conhece, um livro que ele escreveu quando ele era só professor, quando ele ainda era o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né? E ele escreveu esse livro, gente, quem é professor aqui, deve ter alguns professores. Isso aqui é um manual da educação para qualquer época do planeta, não muda. A gente muda as palavras, floreia um pouquinho, muda um pouquinho a forma, mas é a base da educação, né? Então, eu destaquei um trechinho que ele coloca, que já era um exercício, porque isso aqui eu não sei, eu não pesquisei, se quando ele publicou esse livro ele já estava envolvido com as pesquisas espíritas. Eu acho que não, também acho que não, mas eu não fui confirmar, então não posso dizer. Ele ainda era somente um professor. Mas olha o que ele coloca aqui. Ah, sim. Plano proposto para a melhoria da educação pública na França. Tá? E é um livro muito interessante. Eu ganhei de uma amiga muitos anos atrás. Eu estava iniciando no Espiritismo. E aí eu lembro que eu uma vez levei numa reunião. Gente, eu tenho uma proposta de educação pronta para todos os séculos, né, que virão. Então ele diz, nenhum motivo de amor próprio ou de presunção, porque ele coloca aqui proposta, mas ele coloca também que ele não é o dono da verdade, né? E olha o exemplo de humildade de Kardec. Nenhum motivo de amor próprio ou de presunção me ditou essas reflexões. Estou longe de querer induzir algo que me seja pessoalmente favorável, em detrimento de quem quer que seja. Fiz, é verdade, um estudo particular da arte da educação. Esse estudo me mostrou tudo o que era necessário para exercê-la e me leva a fazer a cada dia esforços para adquirir o que me falta. E o que a gente está fazendo? Qual o sentido da nossa existência? Evoluir. Então eu vou buscar o que me falta. Mas eu vou buscar o que me falta sozinho? Eu vou evoluir através dos meus pares, das criaturas que estão no meu entorno. E esse entorno ele pode ir se ampliando até chegar no Pimentel, né? Até chegar lá. Então, Allan Kardec, aí vem
Aí cada área tem Irmã Dulce com os doentes, né? A Madre Teresa principalmente com as criaturas em situação de rua. Aí a gente tem outros exemplos aqui no Brasil. Aí Martin Luther King com as causas antirracistas, Chico Mendes com as causas ambientais, Marie Curie, né, que é uma pesquisadora que trabalhou para tratar o câncer, né, a radioatividade, tem um filme belíssimo dela. E outros, e ela foi a primeira mulher a prêmio Nobel, Nise da Silveira, na questão 2, de Química e de Física. Ela ganhou 2 em área de Química e Física e era a primeira mulher. E Nise da Silveira, no campo da psiquiatria aqui no Brasil. Né? Então, assim, Eurípides Barçanufo, quem não conhece o Eurípides na área da educação, vale a pena, ele é um exemplo muito importante para mim. Bezerra de Menezes, através da medicina e do espiritismo, o trabalho dele dedicado ao outro, ao próximo. Né? Chico Xavier, eu não botei escala de ordem não, fui botando esses de alto gabarito, né? Que são aqueles modelos para gente. Divaldo Franco. E aí a gente começa a chegar mais perto da gente. E perto da gente, aí a gente chega a Inês e Otto, que foram próximos a gente, que dedicaram grande parte da sua vida ao trabalho de assistência e acolhimento. Né? Todo mundo aqui sente saudade do abraço dela e dele, né? E de outras pessoas. Se a gente for pensar aqui, a gente vai lembrar de outras que já estiveram conosco, que representam. Tia Varina, que está encarnada, mas está lá, que talvez precise de visitas, precise de um cafezinho, precise de um telefonema, porque já está idosa, né? A mobilidade já diminuiu. Então, assim, a gente ter as pequenas ações como um trabalho de esforço de atendimento a quem está numa situação difícil, né? Eu tenho um primo que ele é muito interessante, ele não conseguiu se estabelecer em casas espíritas onde ele mora por questões de identidade sexual, né? E aí o que ele fez? Ele ficou se lamentando, triste, não sei o quê? Não. Ele, agora eu ajudo todos os velhinhos da minha cidade. Preciso ir ao banco, eu vou. Preciso marcar uma consulta, mas eu tenho que ir lá numa cidade assim. Não, eu vou com você, arranja carro. E ele se ocupa, porque ele já se aposentou, ele se ocupa o dia inteiro, todos os dias. Aí ele fala assim, eu já tenho que fazer uma agenda, porque eu já estou ficando cansado. E aí quando ele fala, estou ficando cansado, eu lembro de uma amiga minha que tem um trabalho voluntário belíssimo também. E ela fala assim, quando o trabalhador diz que está cansado, não está aguentando, que é comum, muitos desistiram no meio do caminho, né? E desistem, a gente desiste também. É porque a gente está se afastando das ideias do Cristo. E quando a gente se afasta das ideias do Cristo, a gente se cansa. A gente bota problema no grupo, a gente bota defeito em tudo, a gente não consegue lidar com as questões da convivência no grupo. Mas a gente às vezes é incapaz de reconhecer, olha, eu não estou conseguindo. Ou então, olha, eu estou cansada, eu estou precisando de uma pausa. Ou, olha, eu não quero mais esse trabalho, eu quero fazer outra coisa. Né? Mas a gente não quer entender as nossas limitações, a gente quer sempre se divorciar das coisas, né? Então a gente não entende que nós também temos limites e que às vezes aquilo que a gente se propôs não tá cabendo mais no momento, nas nossas condições físicas ou no nosso perfil psicológico, né? O que cabe que eu possa ajudar, mas que eu não me sinta desconfortável demais ou aborrecido demais. Isso é importante a gente ter noção. E aí vem o autoconhecimento. A gente faz isso bem quando a gente se conhece. Isso aqui eu nem vou fazer porque eu não vou dar conta. Né? Isso vai me afetar muito. Eu ainda vou precisar evoluir um pouquinho para aceitar essa tarefa. Porque eu vou causar mais problema do que ajudar. Né? E tem pessoas que têm mesmo perfis mais complexos, né? Eles conseguem. Não, isso aqui eu não vou não. Eu vou arranjar problema, fazer confusão. Né? Então, eu trouxe também algumas obras, mas a gente já está caminhando para o final, mas eu quero que vocês procurem conhecer quem não conhece. Por exemplo, Nosso Lar, que mostra a organização de um lugar que a gente espera estar lá em algum momento das nossas experiências desencarnados.
e que lá tem um trabalho imenso, e a remuneração, né, não é igual à nossa. E no fundo, tudo isso que a gente faz, ou tudo isso que a gente está buscando, o nosso patrão paga muito bem, que é Jesus. E o nosso salário é sempre o amor, né? E quando a gente tem consciência disso e sente isso diante de uma tarefa, que a gente não vai ter um ganho monetário, a gente se alimenta, né? E continua, e consegue continuar. E nesses momentos aprendendo para lidar com as nossas questões, redimensionando os nossos problemas, porque a gente recoloca a importância que a gente dá para o que a gente vive. Porque temos espíritos em vários níveis de expiações. A gente aqui está num planeta que todo mundo está expiando, está tendo provas, mas temos níveis diferentes e temos bagagens diferentes. Mas que essas diferenças são salutares, elas são importantes, porque se for todo mundo igual, não tem o que fazer, não tem trabalho. Aí a gente já estaria lá num planetinha mais evoluído, né? Então, o Nosso Lar é um livro importante. Paulo Estevão, como dizia Inês, não pode desencarnar sem ler. Para mim é o livro mais importante que eu já li, que me mobiliza muito, porque na mesma existência ele tem uma virada de 360 graus, na mesma existência. É como se ele tivesse desencarnado e reencarnado na mesma vida, né? Renúncia. Esse é um livro bem desafiador para mim, né? Porque Alcione, como eu falei lá no início, tinha um amor que estava ainda muito aquém dela, mas que ela se candidatou, né? Não, ó, eu vou lá, eu quero ajudar, mas ó, você corre muitos riscos, você vai estar na carne, se está na carne, é um espírito missionário, mas vai ter desafios, mas ela consegue, né? Entender que ela só podia dar o guarda-chuva, mas que ela não podia tirar a chuva daquele ente amado. Mas não vou contar a história porque vocês vão ler. Há 2000 anos, Missionários da Luz, né? E outras obras, né, do André Luiz, do Emmanuel, viu, só no final. Que a gente pode aprender com eles, né? E são espíritos que naquele momento que as obras foram escritas também estavam aprendendo como a gente. Então, a gente pode estudar essas obras, né? A gente hoje tem uma situação muito difícil de lidar, eu lido com isso todo dia, que é a dificuldade de retomar as leituras. A gente está consumido por celular, rede social, e captura todo o nosso tempo. Quando a gente vê, passou ali uma hora e eu podia estar lendo alguma coisa que me acrescente algo, né? Que realmente me mobilize a uma reflexão mais profunda, que a gente saia da superficialidade, né? Então isso eu não canso de dizer, que é importante a gente retomar esse hábito, antes que o nosso cérebro atrofie e depois a gente não consiga mais retomar, enquanto espécie humana, né? E do livro Educandários de Luz, né? A gente também pode tirar, tem algumas mensagens que eu resgatei esse livro que eu já não olhava há bastante tempo, e tem mensagens muito interessantes sobre a reflexão do trabalho com o outro, do trabalho voluntário e o sentido da vida que a gente busca e que a gente às vezes se perde. Qual o sentido da vida? E aí a gente, tendo essa busca, se preparando, se instrumentalizando, a gente pode ser até um colaborador, por exemplo, para a diminuição dos suicídios, né? Como que a gente pode ser útil para que as pessoas não queiram desistir da sua experiência, por mais difícil que elas sejam. Se reconectar com as pessoas. A gente vê um nível de desconexão que eu vou estar me repetindo, né? Todos sabem que a sociedade está atravessando. Então a gente tem que voltar para algum lugar que nos reconecte, que nos faça olhar, cuidar, prestar atenção. E começa dentro da nossa casa, né? E depois se amplia para outros espaços de pessoas que também precisam. Então, eu gostaria de terminar com uma oração desse livro, né? Educandário de Luz, que é uma oração de... pode pôr, porque aí as pessoas podem acompanhar para a gente se conectar fortemente com a oração
entender que o trabalho voluntário é um trabalho muito importante e útil para esse processo de crescimento pessoal. E se a gente conseguir encontrar esse lugar, sempre vai ser bom para a gente e para os outros, né? E primeiro para a gente. Então, oração a Jesus de Alta de Souza. Abençoa, Senhor, a casa que nos deste no campo de trabalho e anseio que bendigo. Neste pouso de paz, temos doce abrigo que nos revela o amor por luz do lar celeste. A caridade aqui é a força que nos veste, de júbilo ao saber que marchamos contigo. Dá-nos, Senhor, o dom de ver-te o braço amigo, onde o brilho do bem aqui se manifeste. Conserva-nos a porta aberta a quem procura conforto e solidão, socorro à desventura. Resposta, auxílio à fé, padecendo ao buscar-te. Que a nossa casa em ti, no amor que não se cansa, seja um lar consagrado à bondade e à esperança. Que te louve a presença e o nome em toda parte. É isso, gente. Muito obrigado pela paciência. Boa noite. Então vem cá sortear. Tá aqui então. Pode vir aqui nesse microfone mais fácil. Cá do lado dele. E amigos, muito bom. Muito bom, minha amiga. Obrigado aí pelas reflexões, né? Fico pensando, né? A importância de alguns professores, né, nas nossas vidas, né? Eu estava me lembrando, né, de uma professora de português que eu tive, né? Maria Campbell. E uma vez ela me deu um livro, né? Acho que eu tinha ganho algum concurso, não sei o que era mais. Aí nesse livro ela botou uma frase, uma dedicação, dedicatória dela, que ela botou assim: ao seu valor, o meu louvor. E, assim, mais de 50 anos atrás, como é que você consegue guardar essa imagem, uma imagem de ternura, por uma frase? Então, assim, às vezes a gente vai, né, nos trabalhos sociais, né, e os assistenciais aí de promoção social espírita, e você se torna uma referência para as pessoas, né, que foi que minha amiga Líria trouxe aí. Você se torna uma referência, né? O Otto Coutinho é uma referência. Você encontra as pessoas hoje, e às vezes pessoas que pegaram caminhos completamente diferentes do que ele gostaria, mas ainda assim, ficou marcado. O tem como uma referência. Respeita uma instituição pelo respeito a ele. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Então, aproveitando esses bons exemplos, né, que Líria citou, né? Como é que a gente consegue fazer isso, né? Passar na vida das pessoas, sendo relevante na vida das pessoas, para que as pessoas possam, como eu estou falando aqui há 50 anos depois, se lembrar de uma coisa tua, um momento teu, uma ternura, alguma coisa que as tocou num momento difícil, que as tocou e as modificou. E jamais esquecerão. Então, assim, às vezes a gente vai Pimentel, né? Ou mesmo aqui, né, na Alta de Souza também,
às vezes a gente fica querendo modificar, né? Tirar a chuva, né? Acho que a primeira tendência é essa, né? Arranca a chuva aqui, tira a chuva ali, né? Mas a gente se esquece exatamente de deixar o guarda-chuva como um legado para a eternidade. A gente vai passar. O voto passou. Mas o legado ficou. Então, assim, é importante, né, a gente sempre refletir nisso que Líria trouxe, né? Como é que a gente se passa pela vida dessas pessoas, né? E no caso de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas não é só isso, né? Pessoas na nossa família também, como é que a gente passa na vida delas e deixa esse ar, esse perfume bacana, Maíra, muito bonito. Esse perfume que vai ficar para sempre aí para elas. Bom, vamos lá, senão eu vou fazer outra palestra aqui. Chega aqui, vamos aos... Isso eu me lembro. Eu me lembro que a gente perguntou logo quantas linhas. Aí falou 4. 3, acho que vai ter a quarta aqui. Eu já entendi. Estão faltando só 26, pessoal. Vamos lá. Não precisa fazer fila, não, pessoal. Tem espaço para todo mundo ali. Bom, vamos lá. Marcinha já me passou alguns avisos, né? Primeiro, a Feira do Livro, né? Mulheres que Dominam, né? Então, portanto, 2 a 7 de março, né? Nós vamos na segunda, 10 horas, quarta, 15 e 20 horas, quinta, 16 horas e no sábado que vem, né, 19 horas. É uma oportunidade aí da gente ver os livros, né, e das mulheres autoras, né, que vão nos prestigiar aí nessa Feira do Livro. O outro, né, início do estudo do livro, né, vamos começar um outro estudo, Amanhecer de uma Nova Era. Inicia no dia 10 de março, né, às terças-feiras, de 20 às 21 horas. Né? E aqui tem o WhatsApp, que estiverem interessados, portanto. Né? Virtual, né? Não. De 20 às 21 horas. Ok. Então, 21 às 21 horas, terça-feira. Amanhecer de uma Nova Era. E, por fim, Bazar de Páscoa da Laborterapia. E ocorrerá no dia 21 de março, sábado, 10 e 19 horas, 25 de março, quarta-feira, às 20 horas, 26 de março, quinta-feira, às 16 horas. Acho que é só, né? Deixa eu ver aqui. Bom, não vou mais fazer a pergunta sobre quem nos visita a primeira vez, que eu já vi que tem a Andréia, Rafaela e Carlos. Ah, não memorizei não, escrevi aqui, tá, gente? Não. Obviamente já teria esquecido a palestra inteira, não ia dar para lembrar, não. Esse é o Carlos. Carlos que é bom para fazer essas coisas. Eu não dá, não. Amigos, é que sempre uma alegria a gente se encontrar, sempre uma alegria a gente refletir em algumas coisas, então sempre fico muito contente quando a gente está rindo, feliz aí mais uma noite ali. E aí, para fazer a nossa prece, quem ganhou o direito hoje de fazer a prece foi o nosso Leonardo aqui, que, mais uma vez, posso fazer o trabalho assistencial, agora ele pode nos ajudar com a nossa prece aqui também, né? Leonardo, vamos lá, amigo. Uma boa noite a todos. Vamos orar. Deus, Pai Criador de tudo e de todos, Jesus, querido amigo, mentores espirituais desta casa de Deolindo, Amorim. Elevamos o pensamento a Ti agora, agradecendo as reflexões que nos foram trazidas hoje, aclaradas à luz da doutrina dos Espíritos.
Pedimos de coração que possamos internalizá-las e transformar esses ensinamentos em condutas a servirem de exemplo no nosso dia a dia. Que possamos sempre ter a palavra amiga, o tempo necessário para ouvir e a compreensão para não julgar aqueles que nos pedem ajuda. Ajuda-nos a poder ajudar hoje, agora e sempre. Agradecemos o trabalho, agradecemos o alimento, agradecemos o teto que nos acolhe. Em nome de Deus, Jesus e dos amigos espirituais, damos por encerrada esta etapa da palestra de hoje, dando graças a Deus.